Era para o Flamengo ganhar de 5-6-0. Mas que o Flamengo jogue assim a partir de agora. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo de Flamengo 3, Milionários 0 pela Libertadores. O Mengão conseguiu a classificação na última rodada, mas infelizmente classificou em segundo. O Bolívar ficou com o primeiro lugar do grupo. Isso é ruim porque o Flamengo vai pegar um primeiro colocado de algum grupo, já pode cruzar com... de outros grupos, né? Já pode cruzar com um favorito já nessa fase, pode pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro. Tem vários times muito fortes que passaram primeiro nos seus grupos e já podem ali cruzar com o Flamengo já nas oitavas de finais. A gente não quer pegar um adversário forte agora, deixa lá pro final. Isso seria o ideal, mas como passou em segundo, vai pegar ali um primeiro colocado dos outros grupos. E o Pilhado analisou a vitória do Flamengo, comentou tudo que a gente precisa saber nesse pós-jogo Flamengo 3, dois gols do Pedro e um gol contra. E mais uma vez o Tite não colocou o Gabigol para jogar. Para quem esperava que ele ia jogar pelo menos 5, 10, 15 minutos, nada disso. Ficou no banco, nem sequer entrou mais uma vez pelo segundo jogo seguido. Já tinha sido assim lá contra o Amazonas em Manaus. Viajou, não foi relacionado, ficou no banco e não entrou. E hoje, novamente, contra o Milionários. O BH ainda foi expulso, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Vamos ver tudo que o Pilhado falou, mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se aqui no Flamengo Informa para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Também deixaremos na descrição o link do canal do Pilhado para que vocês possam acompanhar mais conteúdos igual a esse. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que ele falou. Fala, pilhado! Fala, pilhada! Bom, boa atuação do Flamengo. Para começar, é isso que eu falo. Flamengo jogou bem. Tem que ser elogiado porque criou chances. Tem que ser elogiado porque venceu por 3-0 e poderia ter sido até 5, 6-0 pelo que jogou o Flamengo, pelo que atacou o Flamengo, pelo que criou o Flamengo. Agora, é claro que a gente tem que analisar também o adversário, tá? É o último colocado do grupo, é um adversário fraco, é um Milionários que não ameaçou ninguém nesse ano na Libertadores, tá? É um Milionários que tirou ponto do Flamengo lá na Colômbia de uma forma muito infantil, na minha opinião, que o Flamengo tinha um jogador a mais e o Milionários ainda conseguiu empatar o jogo. Agora, claro que tem que se elogiar a atuação do Flamengo. Por quê? Porque essa atuação do Flamengo hoje, ela motiva o time para a fase final. Agora, o que eu digo aqui, ó, nessa descrição aqui, é uma verdade. Não dá para essa vitória, que eu vou falar sobre essa vitória, vou falar sobre a excelente fase do Pedro, tem que bater palmas para o Pedro. Vou falar sobre o Gabigol, que nem chance tem recebido mais e não merece receber chances por enquanto. Agora, é uma decepção e não pode se esconder que é uma decepção o Flamengo não ser primeiro de um grupo que o Bolívar é o líder, pessoal. Isso aí, é claro que eu não vou falar aqui. Eu não vou falar, nossa, que campanha maravilhosa do Flamengo, que campanha excepcional na primeira fase. Não. A primeira fase da Libertadores do Flamengo não foi boa. A atuação hoje foi boa, a atuação hoje foi convincente, contra o fraco Milionários, mas foi convincente, até porque, vamos lembrar, o Flamengo contra o patético Palestino perdeu fora de casa sem jogar nada. O Flamengo contra esse fraco Milionários deixou o Milionários empatar com um jogador a menos em campo lá na Colômbia. Então tem que lembrar do passado recente dessa primeira fase da Libertadores e criticar. Tem que criticar esse passado sem criticar a atuação de hoje. Porque ficar em segundo lugar num grupo que tem o Bolívar é péssimo. Agora, para a condição que ficou, Flamengo ameaçado até de não passar, é um alívio. Agora, vale lembrar, Flamengo sendo o segundo do grupo, Flamengo sendo o segundo do seu grupo, ele pode pegar na próxima fase. Para também o torcedor não falar, ai, pilhado, mas você está criticando. Estou criticando a campanha. A campanha não é boa. A atuação eu vou falar já já. Eu abri a live falando que a atuação de hoje foi boa, que a atuação de hoje foi convincente, que vale elogiar. Agora, a campanha do Flamengo não é nada boa.
Não é nada boa. Flamengo pode pegar na próxima fase Palmeiras, Flamengo pode pegar na próxima fase Atlético Mineiro, Flamengo pode pegar na próxima fase River Plate, Flamengo pode pegar na próxima fase o São Paulo. A campanha não foi boa. Ser segundo lugar de um grupo que tem o Bolívar como líder é decepção? Sim. Tem que ser questionado? Sim. Mas a atuação de hoje e a atuação contra o Bolívar, elas dão uma motivação a mais para esse time do Flamengo. Elas mostram para esse time do Flamengo que se esse time do Flamengo não tiver medo de atacar, se esse time do Flamengo não ter medo de levar gol, ele pode ir muito longe nessa Libertadores. Chega do Flamengo burocrático de fazer um gol e retrancar. Chega de um Flamengo burocrático com medo de jogar. Esse Flamengo que o Tite tentou esboçar nesse começo de Brasileiro de Libertadores tem que acabar. O Tite finalmente percebeu que esse Flamengo tem que fazer gol e continuar atacando, continuar marcando pressão, continuar criando, como foi hoje. Era para ser 6-0. O Pedro teve uma bela chance que o goleiro fez uma defesaça. Cebolinha fez uma bela jogada no segundo tempo também, que poderia ter sido gol. Era para o Flamengo ganhar de 5-6-0. Mas que o Flamengo jogue assim a partir de agora. Criando sem parar, jogando sem parar. Galera, eu peço que todo mundo já se inscreva aqui no nosso canal novo, hein? Que é o canal Pilhado Esportes, hein? Muita gente vinha me pedindo, pô, Pilhado, faz um canal só de futebol, você tem falado muito de política. Abri esse canal, já estamos com 81 mil inscritos e eu peço que todo mundo que está nesse vídeo se inscreva agora no canal Pilhado Esportes para a gente bater aí rápido 100 mil inscritos. E, claro, deixa o seu like também na live, porque a gente está fazendo live pós-jogo, tá trazendo notícias exclusivas sobre futebol. Então, senta o dedo no like e se inscreva no canal Pilhado. Eu quero trazer uma coisa aqui para vocês. Lembrando que deixaremos aqui na descrição, né, o link do canal do Pilhado, Pilhado Esportes, para que vocês possam se inscrever também, dessa moral Pilhado, que é muito bom e sempre está comentando diversas informações e trazendo novidades sobre o Flamengo. Que é o quê? A atuação do Pedro, tá? A atuação do Pedro, ela tem que ser muito elogiada. A atuação do Pedro, eu vou até deixar alguns comentários aqui em destaque, a atuação do Pedro, ela foi muito boa. Pedro está criando chances, Pedro está fazendo gols, Pedro teve chance de fazer um hat-trick hoje, que ele deu um lindo chute numa linda defesa do goleiro do Milionários. Olha os números do Pedro, eles são impressionantes. O Pedro, nessa temporada, ele fez 20 gols em 25 jogos. O Pedro, na Libertadores, ele já tem 5 gols. Isso para o Gabigol é uma grande, grande ameaça. Não sei nem se o Gabigol ainda vai ter chance de jogar no Flamengo. Hoje estava 3-0. O Tite não botou o Gabigol. Por quê? Será que é porque o Tite não acredita no Gabigol? Ou será que é porque o Tite ele tem aí esse pé atrás com vaias e xingamentos ao Gabigol no Maracanã? Eu não sei se o Tite não botou o Gabigol hoje para poupar o Gabigol de xingamentos e de vaias, ou se ele não acredita numa boa atuação ainda do Gabigol. E eu quero falar, tá, galera? Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Eu quero falar sobre a atuação da dupla de zaga do Flamengo, hein? Davi Luiz e Léo Ortiz. Léo Ortiz, sempre quando ele entrou nesse time do Flamengo, ele entrou com calma, ele entrou seguro, ele entrou confiante, ele entrou jogando bem, ele entrou saindo jogando, que é a grande virtude do Léo Ortiz. Desde que o Léo Ortiz entrou no lugar do Fabrício Bruno, eu falei, o Léo Ortiz tem como sua grande virtude a saída de bola. É impressionante a calma do Léo Ortiz. É impressionante como ele é calmo até para tirar a bola. É impressionante também como ele e o Davi Luiz se entrosaram tão rápido. Gente, hoje foi uma excelente partida da dupla de zaga do Flamengo, hein? Léo Ortiz e Davi Luiz jogaram muito hoje. Se vale a pena interpretar alguma coisa desse jogo, tirar alguma coisa desse jogo contra o fraco Milionários, é a atuação brilhante do Pedro e é a atuação brilhante da dupla de zaga do Flamengo, hein? Você tem razão, né? E é importante também o Léo Ortiz jogar bem, principalmente, né?
já que Fabrício Bruno foi vendido, vai jogar na Inglaterra no West Ham. Então quem deve assumir aquela vaga no time titular, sem sombra de dúvidas, é o Léo Ortiz. Ele veio ali com uma excelente contratação no Flamengo, né? Conseguiu trazer ele lá do Bragantino depois de uma novela que durou muito tempo. E a atuação de hoje só mostrou que ele é muito seguro. Essa atuação do Léo Ortiz mostrou o porquê ele já chegou na seleção brasileira, sabe? Foi convocado até um tempo atrás e acredito que ele possa ser convocado de novo assim que assumir o posto de titular do Flamengo. O Bilhado também falou sobre a atuação do Pedro, né? Mais uma vez o Pedro jogando muita bola. É o artilheiro do Flamengo na temporada. Vinha marcando gol em todos os jogos praticamente. Aí ficou uns jogos sem marcar, aí voltou e agora conseguiu ali uma bela sequência, né? Marcou o primeiro gol, foi bem interessante que o zagueiro recuou pro goleiro, o goleiro ficou meio em dúvida se saiu ou não, o Pedro oportunista falou, opa, ele não pode pegar com a mão, vou em cima do goleiro. Foi lá e chegou antes, antecipou do goleirão e fez o primeiro gol dele, depois fez o segundo, também teve o gol contra, né? 3-0, o Gabigol, hein? Gabigol não entrou mais uma vez, ele deve estar muito irritado, né? Mas assim, não tem muito do que reclamar também. Ele procurou isso, né? Vestiu a camisa do Corinthians, depois teve a situação do doping, que inclusive vai ser julgado já. Se eu não me engano, ele viaja essa semana, já a semana que vem, lá pra Suíça pra ver se ele vai pegar uma punição maior, menor, se vai continuar aquela punição que já tava, enfim. Qualquer novidade, traremos pra vocês aqui no Flamengo Informa. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um grande abraço e até daqui a pouco com mais informações sobre o Mengão. Obrigado, valeu!